Bacharelado ou licenciatura? Licenciatura ou bacharelado? Um dilema que existe desde que educação física é educação física e a gente vai contar para você agora em mais um episódio de Educação Física SA. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Tá começando mais um episódio de Educação Física SA, o seu podcast sobre trabalho e negócios na educação física, na nossa temporada que está discutindo formação. E hoje, uma pergunta que vem sendo feita desde que a gente separou ali os cursos de educação física, depois juntou, depois separou de novo, depois juntou, depois separou de novo. Sabe-se lá quantas vezes isso aconteceu? Licenciatura ou bacharelado, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Qual que é melhor que o outro? Qual que está valendo mais a pena? Tem um melhor que o outro? Dá para fazer os dois? Ou seja, são muitas questões que vêm e voltam à medida que a educação física vai se desenvolvendo aí. Eu já quero começar o nosso episódio jogando a batata quente na mão do meu parceiro Kleber. O que você diz sobre esse assunto? Licenciatura ou bacharelado? Ou os dois? Diz aí, Kleber. André, isso que você comentou no início aí é muito pertinente. É uma pergunta que vem sendo feita, eu diria, quase desde que o mundo é mundo. Sim. Né? Afinal de contas, bacharelado ou licenciatura, né? Eu começaria, André, destacando que pode, para as pessoas que já estão envolvidas, já trabalham, já são formadas, ou já passaram, né, por essa formação, isso é uma coisa óbvia. Então eu vou pedir licença aqui para os nossos ouvintes mais experientes, pensando nos ouvintes menos experientes, para a gente começar destacando a diferença entre essas duas modalidades de formação. Porque muita gente que ingressa na faculdade, optando ou por um ou por outro, muitas vezes nem sequer sabe do que se trata, afinal, a diferença entre licenciatura e bacharelado. Então é um assunto elementar, mas importante, um ponto de partida importante. Então, o bacharelado, em teoria, seria aquela formação que te prepara para todos os segmentos da educação física que não são o da escola formal. Então, se você vai trabalhar em academia, em clube, em hotel fazenda, em estúdio de pilates, em boxe de crossfit, enfim, todos os espaços, em escolinha de natação, escolinha de escalada indoor, o que seja, qualquer coisa que não seja a escola, aquela que tem educação infantil, educação fundamental, ensino médio, isso é o campo de atuação do bacharelado, e o curso de bacharelado seria formado para isso, para trabalhar aí, uma formação muito especificamente voltada para aí. E de outro lado, a licenciatura é aquilo que está na escola, né? Uma formação totalmente voltada para esse professor mesmo, que vai entrar na sala de aula, levar os alunos para a quadra, promover ali atividades pedagógicas a partir de atividades físicas, jogos, esportes, dança e por aí vai, né? Mas por que eu disse em teoria? Porque, diferente do que acontece em outros campos de atuação, outras áreas de atuação, na educação física, a fronteira entre essas duas coisas ela não é tão evidente. Por exemplo, alguém que faça bacharelado em biologia não tem nada a ver a atuação dele com o cara que é professor de biologia. Um bacharel em biologia, às vezes, ele vai trabalhar numa consultoria ambiental, fazendo estudos de impacto ambiental de uma grande barragem, por exemplo, né? Ou vai trabalhar num laboratório fazendo análises clínicas de exames de sangue. E não tem nada a ver com o professor de biologia. O professor de biologia é aquele cara que vai ensinar biologia para as crianças e para os jovens das escolas. Na educação física, no entanto, o bacharel e o licenciado, eles compartilham uma atuação muito parecida. Então, o professor de musculação de uma academia, ele é professor, do mesmo jeito que o professor de educação física da escola. Então, essa proximidade entre o bacharelado e a licenciatura na educação física é uma das muitas razões pelas quais existe muita controvérsia e confusão, e discussão, e polêmicas, e brigas, e como o André falou no início, né, o modelo de formação para essas duas modalidades na educação física já mudou de formato inúmeras vezes, porque é uma espécie de cabo de guerra em que um grupo puxa para o lado, outro grupo puxa para o outro, e depois puxa para o outro lado de novo. Mas por que tanta confusão? Porque
existe uma proximidade muito grande entre essas duas áreas, ainda que haja de fato uma diferença entre as duas, mas as diferenças elas às vezes são muito sutis. Então é isso que complexifica um pouco a discussão sobre isso. Você até citou exemplos da educação física, tem exemplos que são mais confusos ainda. Que você comentou ali na abertura sobre o caso das escolinhas. Então, por exemplo, um professor de educação física da escola que ensina futebol e um professor de uma escolinha de futebol, sabe? É um trabalho mas tão parecido no sentido de ensinar os fundamentos, de ter aquela questão didática, enfim, da progressão. Parece que tentaram separar uma coisa que é muito difícil de ser separada, né? E essa separação me pareceu, em alguns momentos, talvez por isso essas idas e vindas, porque separa a entrada, né? Depois junta a entrada e a pessoa escolhe a partir de um determinado período, né? Então parece que essa separação foi muito mais, digamos assim, política do que efetivamente do ponto de vista da atuação. E ainda digo mais, dentro do bacharelado, o principal nome que o treinador é chamado é professor. Não é uma gíria de boleiro, que os caras falam, o professor passou pra gente o... Não, né? Eu atuo no bacharelado e sou chamado majoritariamente de professor, muito mais do que treinador. Inclusive o nome técnico, ele é, digamos assim, um pouco pejorativo, no sentido de denominar um conhecimento técnico que várias pessoas podem ter, de uma coisa... de um conhecimento a ser aplicado, enquanto o professor, o nome tem, digamos, um reconhecimento social maior, apesar de nem sempre financeiro, mas da pessoa ser aquela pessoa que tem um saber construído para passar e tudo mais. Então o nome professor acaba sendo muito mais utilizado do que o nome técnico ou do que o nome treinador. Mas uma questão que eu quero passar para você, uma bola que eu quero passar para você é essa. Você comentou que muitas vezes, a primeira vez que a pessoa vai descobrir sobre essa separação é quando ela vai tentar o vestibular, porque quem não conhece a área fala assim, eu quero fazer educação física. Então a pessoa vai pesquisar sobre o curso de educação física e descobre, nessa pesquisa, que tem duas habilitações, né, bacharelado ou licenciatura. Isso causou, né, na minha época, tinha uma pesquisa que mostrava isso, a pessoa olhava e falava assim, bacharelado é tudo menos escola. E licenciatura é só escola. Então vou fazer bacharelado, porque eu tenho um campo de atuação muito maior. E o que acontecia na minha época, que hoje eu acho que já é bem diferente por essa mudança do mercado, é o seguinte, a maioria das pessoas escolhia bacharelado e tinha pretensões de trabalhar com bacharelado. Mas ao se formar, o mercado da escola era o que mais absorvia os profissionais, certo? Então o que acontecia? Ia para a escola aquela pessoa que não queria trabalhar na escola, que queria trabalhar na área do bacharelado e que se frustrou na escola, achou segurança, achou carteira assinada, achou 2 férias por ano, achou uma valorização um pouco maior do que o bacharelado, certo? Só que hoje eu acho que isso mudou um pouco, porque o interesse pelas pessoas em ser professor tem caído, né? Não só na educação física, como nas demais áreas de conhecimento, matérias da escola. Então, o que você acha? O que você me diz? Você acha que também mudou o mercado? Você acha que o bacharelado está mais em alta, que a licenciatura está mais em alta? O que você acha disso? Como é que você vê essa procura e o que, durante a formação, por que o cara realmente sai formado e como que ele acaba atuando? Isso aí que você falou, André, esse relato que você falou da sua época que você estava formando, ele continua assim, eu diria, só que agora mais agudo. Quer dizer, a maioria dos estudantes, de fato, faz a opção pelo bacharelado, visualizando um universo de possibilidades de atuação profissional maior. E, por outro lado, essa é a dimensão que torna o quadro mais agudo, as escolas já não oferecem assim tantas oportunidades quanto ofereciam antes. Há também uma espécie de saturação no mercado das escolas, ainda que isso varie bastante de região para região. Então, dependendo aí de onde você estiver ouvindo, né, isso pode ser mais verdadeiro ou menos, mas de um modo geral, o mercado das escolas também está bastante saturado. Eu tenho escutado um relato de ex-alunos meus que para conseguirem um contrato temporário
numa escola pública estadual de Minas Gerais, eles precisam percorrer 20 escolas diferentes na tentativa de conseguir isso. E em cada uma dessas escolas eles encontram lá 20, 30, 40 pessoas na mesma situação que eles, ou seja, buscando uma colocação para serem professores de educação física daquela escola. Isso não seria assim há 20 anos atrás. Entende? 20 anos atrás talvez faltava gente para dar aula. Faltava. Eu colei grau no dia 7 de abril de 2003. Já fiz 20 anos de formado agora há pouco, pela manhã. De tarde eu estava entrando na minha primeira escola estadual para dar aula. De tarde. Sacou? Cheguei na mesma hora. A impressão que eu tenho, pelo relato que eu escuto aqui dos alunos que formam, né, é que esse mundo acabou. Uhum. Atualmente já não é assim. E aí, André, como consequência disso, se nós olharmos os números disponíveis no Ministério da Educação entre os anos de 2000 e os anos de 2020, exatamente esse período que a gente está falando aí, né? Os dias de hoje, agora, 2023, e ano 2000, quando a gente estava começando a faculdade, né? Qual era a situação nos anos 2000? 70% das matrículas da educação física estavam na licenciatura. Ou seja, quase todo mundo fazia licenciatura. E apenas 30% estava no bacharelado. E como é que é a situação em 2020? É exatamente a contrária dessa. 70% das matrículas estão no bacharelado e apenas 30% nas licenciaturas. Quase ninguém quer fazer licenciatura. Sim. Existe uma crise geral nos cursos de licenciatura, não é só na educação física que isso está acontecendo. As pessoas estão resistindo, os jovens de hoje não querem ser professor, porque o salário é baixo, não há possibilidade de aumento de salário ao longo da carreira, coisa que no campo do bacharelado acontece. Quer dizer, o cara às vezes ele ganha mal, mas existe uma possibilidade dele conseguir aumentar o rendimento dele. Ele pode ser um personal trainer bem sucedido. Isso quase nunca acontece, nem sempre, nem todos conseguem, né? Mas existe essa possibilidade. No caso da escola não existe. Entende? Ele vai ganhar aquele salário que está ali no contrato e aquele salário ali ele vai ficar até aposentar. Entende? Então, existe uma crise geral na licenciatura. Eu acho que talvez valesse a pena a gente se perguntar também por que, afinal de contas, isso aconteceu. Por que houve um esvaziamento da licenciatura e uma espécie de inchaço dos cursos de bacharelado? Não sei se você já parou para pensar numa razão para isso. Eu acho assim, que em alguma medida, na licenciatura, eu acredito que tenha um componente, digamos, real da coisa, no sentido de das famílias talvez estarem tendo menos filhos, do Brasil estar se tornando um país mais velho, né? E é essa perspectiva para até, sei lá, 2035, 2050, nós temos essa perspectiva do envelhecimento da população. E esse envelhecimento da população ele vem em contraposição, né, ao rejuvenescimento, ou seja, está tendo gente, está sendo um país mais velho, porque não está nascendo tanta gente mais comparado com o que nascia antes. Então, esse é um ponto. A educação física também, por outro lado, o espaço dela na escola vem sendo diminuído paulatinamente, então ela vem sendo retirada de alguns anos, de algumas séries, né, do ensino. Então, teve a questão do ensino médio, então às vezes não retira tudo, mas tinha 2 aulas e agora passa a ter 1 por semana, né? E assim por diante. Então tem essa redução, o que diminui também o número de vagas. E aquilo que você comentou, apesar de eu ainda achar a carreira docente, a carreira da licenciatura na educação física, uma carreira promissora para muitos que têm que trabalham ali na parte de baixo do ganho médio do profissional de educação física, né? Então, pessoas, principalmente de pequenas cidades, ela pode trabalhar na prefeitura da cidade, na rede municipal, nas escolas, ou na rede estadual. Então, acho que ela ainda tem digamos, um apelo maior para o interior do Brasil, mas as grandes cidades, elas estão fascinadas. Ou fascinadas pelo ambiente do fitness, né? Pelas possibilidades do fitness, ou então, digamos assim, pela questão da trabalhabilidade, porque como é um profissional autônomo, todo mundo pode botar sua camisa preta escrito personal trainer e oferecer o seu serviço, a sua hora-aula online ou presencialmente, num salão de musculação, numa praça, num condomínio, num prédio, etc. Então, você vê essa horda aí de profissionais de educação física pela cidade, voltados para o bacharelado, né? Ao passo que
dar aula pode ter uma condição interessante ainda para algumas pessoas, por um lado, aquilo que eu comentei de ter 2 férias por ano, de ter o seu salário fixo ali, uma carteira assinada muitas vezes e tudo mais. Mas, por outro lado, existem alguns desafios práticos em determinados locais que fazem, por exemplo, dar aula ser uma atividade, nunca imaginaria falar isso, mas uma atividade de risco. Né? Porque tem escolas que convivem com violência ou com dificuldade de material, de trabalhar. Então, é uma carreira que não tem, digamos assim, glamour. Ela é muito mais ligada à vocação e à paixão. A propaganda é essa, né? Quem é professor é por vocação, é por paixão, enquanto a área do fitness ela é glamorizada, né? Pelas redes sociais, pelos corpos, por toda uma questão midiática mesmo e do espetáculo. Né? Então eu acho que isso pode ajudar um pouco a explicar o que está acontecendo hoje em dia. Né? Então a pessoa entra no bacharelado pensando que vai ser personal, digamos, de gente rica e que vai ganhar muito, né? E às vezes até ganha, mas é aquilo que a gente comentou, ganha trabalhando de 6 da manhã até 10 da noite, 6 dias, 7 dias por semana. E o ambiente das academias, contrastando ainda mais com o ambiente das escolas, para uma pessoa jovem que acabou de terminar o curso de graduação, ali na faixa dos 22, 23, 24 anos, ele é um ambiente muito atraente. Né? Pessoas que têm uma preocupação com o corpo, pessoas bonitas, jovens, saudáveis. Né? Então, ao passo que a escola é um ambiente de muita responsabilidade. Né? Você vai estar cuidando ali do filho dos outros, né? Uma responsabilidade enorme, educando essas crianças, né? Então, enfim, uma preocupação de uma natureza diferente daquela. Não que na academia não tenha responsabilidade, as pessoas também estão lidando ali com a saúde, né? Às vezes uma pessoa que te procura com exames de sangue alterado, querendo diminuir o triglicerídeos, o açúcar no sangue, etc. e tal, também tem uma responsabilidade, mas elas são de naturezas diferentes. E o ambiente de trabalho, né? Eu já trabalhei em diferentes escolas públicas e privadas, mas particularmente nas escolas públicas, eu me refiro a isso, é um ambiente que pode ser muito difícil, como você falou, né? Um ambiente de muita violência. Hoje mesmo a gente está gravando aqui o episódio num dia em que houve uma promessa de um ataque generalizado às escolas, né? As escolas, a escola mesmo da minha filha pediu para que as crianças levassem flores. Olha que ponto nós chegamos, né? Então é um ambiente de muita violência. Na universidade onde eu trabalho, eles também fizeram uma série de medidas de segurança lá, colocaram segurança paisana armado, segurança armada paisana, colocaram tags nos carros. Né? Então, na verdade, a gente precisa falar sobre esse componente, né? Que é um componente real e que as pessoas pensam na hora da atuação delas. Mas, cara, porque é difícil dourar a pílula, né? Eu falei que na minha época lá tinha muita vaga nas escolas e eu trabalhei em várias escolas da rede estadual. Mas é aquela história, né? Assim, os concursados trabalhavam, digamos, nas melhores escolas, escolhiam primeiro, e eu que tinha acabado de formar e não tinha experiência, tinha a opção das escolas, digamos, que sobravam, o que ninguém queria. E por que ninguém queria? Sabe? Então eu presenciei algumas coisas na escola, escolas muito precárias de material e precário mesmo nessa questão, sabe? Tipo assim, de eu chegar na escola e a televisão da biblioteca ter sido roubada, de ter um aluno do 3º ano na época, aluno de 9, 10 anos, que ia para a escola armado, sabe? Então, quem quer trabalhar nessa realidade? Falando abertamente. Entendeu? Porque tudo bem, uma coisa é você dar aula numa escola que tem estrutura, numa escola, sabe? Então isso acaba que desmotiva um pouco, e ainda para ganhar mal, né? Se não for tão bem valorizado e tudo mais. Então as pessoas, eu acho que a licenciatura ela tinha que passar por um plano de valorização, né? Não só da educação física, mas das outras modalidades, para voltar a ser uma carreira interessante, porque ela não está interessante para as pessoas, ou para a maioria das pessoas nesse sentido. Mas é claro, como eu comentei com você, o Brasil é muito grande. Você pode trabalhar em escolas super tranquilas pelo interior do Brasil, escolas rurais, escolas de cidades menores, onde essa questão da violência pode não ser tão latente ou ser até muito tranquilo, mas realmente a carreira tem sido colocada em xeque aí, né? E só para terminar, André, minha última observação,
acho que desse contraste que a gente está se perguntando aqui sobre bacharelado e licenciatura, quando a gente olha para o campo de atuação do bacharel, a gente vê uma expansão do número de academias brutal nos últimos 20 anos. Elas aumentaram em mais de 70 e tantos % o número de academias, ou seja, ampliou enormemente o espaço de trabalho para profissionais de educação física. Ainda que esses espaços de trabalho também tenham lá as suas dificuldades salariais, né? As academias pagam um valor de hora-aula muito baixo, mas existe também aquela possibilidade sempre que atrai muitos os estudantes, né? Da visualizar a possibilidade de atuarem como personal trainer. E além disso, ainda dentro desse segmento de atuação do bacharelado, você tem essas oportunidades, consultorias esportivas online, personal trainer online, criação de grupos de corrida em diversos espaços públicos do Brasil, agora surgimento de crossfit, abertura de boxes de crossfit, que são espaços que demandam um investimento de equipamento menor do que as academias de musculação. Então, enfim, você tem um universo aí de possibilidades crescentes diante de um universo do campo de atuação da licenciatura que não apenas é difícil, desafiador e, em grande medida, precário, mas decrescente. O número de estabelecimentos escolares no Brasil nos últimos 20 anos diminuiu. Sim. O número de matrículas também, de crianças, né? Então, ou seja, um universo difícil, desafiador, precário, diminuindo, diante de um universo crescendo, atraente, com pessoas jovens, saudáveis, bonitas. Quer dizer, então, ou seja, por tudo isso, 70% das matrículas estão no bacharelado, 30% das matrículas estão na licenciatura. Exatamente. E é claro que, para a gente terminar, eu gosto também de colocar uma possibilidade que muitos profissionais fazem ou fizeram, que é de fazer as duas formações, né? Então, às vezes a pessoa faz o bacharelado e a licenciatura e acaba, por exemplo, ocupando o seu tempo da tarde, que costuma ser um tempo mais ocioso para o bacharel, numa escola, e que trabalha de manhã e à noite em clubes, em academias, etc., né? Então, essa é lógico que é uma possibilidade, gasta-se um pouco mais de tempo quando você tinha as entradas separadas, né? Então, em momentos de entrada conjunta, esse tempo pode acabar sendo reduzido, às vezes, você faz uma formação e faz mais um ano, faz uma continuidade, faz as matérias que estão faltando ali para você complementar, né? E atuando aí nas duas modalidades. Mas aí, André, você já está começando a dar spoiler do nosso próximo episódio dessa temporada, que vai ser dedicada às novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em Educação Física, onde nós vamos explicar um pouco mais detalhadamente o que está mudando com relação à formação do bacharel, do licenciado, como é que está ficando isso agora. Talvez as pessoas estejam escutando comentários sobre isso. Sem saber detalhes, a gente vai poder discutir aqui um episódio inteiramente dedicado a isso. E você vai ficar ligado aqui com a gente em Educação Física SA, na nossa temporada ligada à formação profissional. Fica o convite, todo domingo, 8 horas, no YouTube e nos canais de podcast Spotify e Google Podcasts. Pessoal, até o próximo episódio. Um grande abraço para vocês. Valeu, galera. Grande abraço, boa semana de trabalho para vocês aí. E sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Valeu! Muito bom. Muito bom, muito bom. Show de bola.